A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos, da editora CPAD. Estamos estudando aí o terceiro trimestre deste ano de 2024 e encerrando uma série de lições que nós estudamos nesse trimestre, baseado em 2 livros históricos que têm uma característica também em comum. São livros escritos narrando histórias de importantes mulheres, e os livros têm o nome dessas mulheres também no seu título. Bom, nós estudamos aí uma série de lições trazendo como um assunto geral o Deus que governa o mundo e cuida da família. Lições que foram comentadas pelo pastor Silas Queiroz. Ao longo de todo esse trimestre, nós acompanhamos aqui as lições comentadas pelo pastor Silas Queiroz. Estamos na última lição, a lição de número 13, é a lição conclusiva, uma lição que conclui, que fecha esta série de estudos baseadas nesses 2 livros históricos que, como eu já disse antes, fala de 2 importantes mulheres na história do povo de Israel. Uma estrangeira, que nesse caso era Ruth, e a outra que certamente nasceu em terras estrangeiras, porque nasceu no período do cativeiro, a Esté, mas foi criada dentro da cultura, dentro da fé, a fé judaica, e desta forma ela cresceu sendo temente a Deus, mesmo enfrentando tantas dificuldades como ela enfrentou, sendo órfã de pai e mãe, e acabou sendo criada pelo seu primo Mardoqueu. Bom, antes de nós entrarmos aqui no assunto, claro que eu quero pedir a vocês mais uma vez que vocês nos ajudem se inscrevendo aí no nosso canal, se você não se inscreveu ainda, e compartilhe aí a nossa lição, por gentileza. Compartilhe aí com seus irmãos da igreja, da escola dominical. Isso é muito importante para nós fortalecermos aqui o nosso trabalho. E também faça o seu comentário. É muito importante o seu comentário também. O seu comentário nos serve de termômetro para que a gente possa, de repente, aperfeiçoar, melhorar um pouco mais aquilo que temos procurado fazer da melhor forma possível. Antes de nós entrarmos na lição de hoje, como nós estamos na última lição desse trimestre, eu considero válido e importante nós fazermos aqui um resumo, ainda que bem sucinto, mas um resumo de tudo que nós estudamos durante todo esse trimestre. Nós começamos aqui nas primeiras lições, as 5 primeiras lições, nós fizemos muita citação aqui de Ruth, As 5 primeiras lições dessa revista, desse trimestre, nós nos dedicamos a estudar o livro de Ruth, composto de 4 capítulos, Aprendemos ali sobre a história desta mulher moabita, que se converteu ao Deus de Israel e se tornou uma mulher importante na história do povo de Israel, porque ela se casou com Boaz, e do relacionamento dela com Boaz, do casamento dela com Boaz, nasceu Obed, que por sua vez foi pai de Jessé, que por sua vez foi pai de Davi, o maior rei da história do povo de Israel. E sendo assim, a Ruth, ela foi importante também dentro da construção da árvore genealógica do Senhor Jesus, porque Jesus nasceu da descendência de Davi. Então, Ruth teve um papel muito importante dentro da construção da árvore genealógica de Cristo. Ruth fez parte. E no caso de Esté, nós estudamos aqui a partir do capítulo 6 sobre o livro de Esté, e descobrimos aqui que Esté era uma menina criada pelo seu primo, o Mardoqueu, uma menina simples,
singela e certamente não tinha lá condições também financeiras tão grandes assim, tão boas, mas ela se tornou uma mulher extraordinária. Ela se tornou uma grande rainha. Nós podemos observar no estudo desse livro, o livro de Esther, composto aí com seus 10 capítulos, podemos observar que o livro começa apresentando Esther como uma menina simples, uma menina sem qualquer influência na sociedade, uma anônima, mas à medida que o livro vai narrando os acontecimentos relacionados à história do povo de Israel naquele tempo, podemos observar que Esther foi crescendo dentro da história do seu livro. Ela foi crescendo, ela foi ganhando importância gradativamente, até que na lição passada, eu até disse para vocês que eu considero a lição passada o ápice de todo o livro, porque na lição passada nós vimos aquela menina que foi escolhida para ser rainha de Assuero, aquela menina simples, que sequer revelou a sua identidade ao rei, sequer revelou a origem, né, dela, no caso, de qual povo ela pertencia. Agora, já nos capítulos finais do livro de Esther, nós encontramos essa menina exercendo de fato o papel de rainha, exercendo essa função com firmeza, com coragem, com autoridade, e se tornou a grande heroína do seu povo. Ela foi o instrumento de Deus para dar um grande livramento ao povo judeu. Ela foi corajosa, destemida, determinada, colocou-se na condição de serva, colocou os seus criados e todo o povo, ela pediu, através de Mardoqueu, que todo o povo judeu que estava ali no Império Persa viesse a jejuar, a orar, a buscar a Deus. Por 3 dias eles jejuaram, não comeram, não beberam, ou seja, ela produziu uma mobilização no meio do povo judeu e, com fé, com coragem, se apresenta diante do rei para interceder em favor do seu povo, e ela foi bem-sucedida na sua atitude. Nós estudamos isso na semana passada, né? O drama que foi aquele encontro de Assuero, Esther e Amã dentro do palácio na ocasião do banquete que Esther promoveu justamente para suplicar em favor da vida dela, em favor do seu povo e denunciar os atos covardes e criminosos do mau Amã. Então a lição da semana passada termina com uma reviravolta, com o povo judeu dando a volta por cima, Mardoqueu dando a volta por cima. A lição da semana passada termina com Amã sendo denunciado por todas as suas artimanhas, por todas as suas ações ocultas que ele armou para tirar a vida de Mardoqueu e para destruir também o povo judeu. E encontramos na lição passada, como falei anteriormente, uma reviravolta no quadro, porque tudo parecia estar perdido até que Esther, ela entende o porquê que ela era rainha, ela entende que ela estava ali justamente para cumprir uma missão, e essa missão seria se colocar em favor do seu povo, e ela assim o fez, com fé, com confiança, e Deus honrou a fé e a atitude desta mulher, e através da intercessão feita por ela, Mardoqueu, que estava condenado à morte, recebeu o livramento, e Amã, o mau Amã, foi condenado à morte na mesma forca que ele preparou para
Mardoqueu. Então, nós encerramos a lição passada com esse quadro de triunfo, um triunfo pessoal de Esté, um triunfo pessoal de Mardoqueu, né? Porque o algoz de Esté, de Mardoqueu, agora estava enforcado, mas ainda tinha que ser resolvido alguma coisa. Nós encontramos na lição de hoje a conclusão da história narrada no livro de Esté, porque Mardoqueu estava agora livre da forca. Amã já havia sido enforcado, mas o edital, a lei que foi selada com o anel do rei, a lei que foi estabelecida por ordem de Amã, ela estava em curso. A lei estava vigorando. A ordem para matar a todos os judeus continuava de pé e estava determinado para o dia 13 do 12º ano, 12º mês do ano. Então, Esté alcançou uma vitória pessoal na lição passada, Mardoqueu alcançou uma vitória pessoal, mas ainda tinha que ser feita alguma coisa para reverter o quadro que foi implantado pelo mau Amã. O que fazer agora? Como resolver o problema? Porque o dia da matança dos judeus estava se aproximando. O dia determinado por Amã para destruir todo o povo judeu em todo o Império Persa estava chegando. E aí Esté, nós encontramos Esté no capítulo 8, no capítulo 9, agindo como rainha, ela que já tinha alcançado uma vitória tão grande naquele banquete, denunciando mal Amã, denunciando toda a armação de Amã contra o seu povo. Agora, ela no capítulo 8 e no capítulo 9, ela age como uma grande rainha, procurando agora o rei Assuero, justamente para que pudesse ser feito alguma coisa dentro dos trâmites da lei para livrar o seu povo. É isso que nós vamos encontrar aqui no capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10, que é a conclusão do livro. Eu sugiro aos professores, e claro, você, aluno também da Escola Dominical, a estudar, a ler esses 3 capítulos finais do livro de Esté. Para você entender a lição 13, seria muito interessante que você lesse o capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10 de Esté. Porque nós temos aqui os textos bíblicos que nós vamos citar na leitura bíblica em classe, mas o contexto desses versículos são muito importantes para você entender o que estava acontecendo a partir de então. Porque Amã já estava resolvido o problema em relação a Amã. Amã já estava morto. Mas e agora? Como reverter a lei que foi assinada, que foi selada com o anel do rei? E uma lei assinada pelo anel do rei não podia ser revogada, não podia voltar atrás. A lei, uma vez assinada, uma vez selada, não podia ser, de alguma forma, dissolvida, não tinha como retroagir. E agora nós vamos ver Esté e Mardoqueu entrando em ação conjunta com o próprio rei Assuero para que eles pudessem fazer alguma coisa eficaz e assim livrar o povo judeu da grande matança. Isso está relacionado, o que acontece aqui nesses capítulos está relacionado com aquilo que a gente chama de segurança jurídica, né? A Constituição, ela dispõe de dispositivos, né, que, na verdade, a Constituição, ela traz garantias, ela traz uma segurança
para nós de que aquilo que está ali registrado em lei não vai ser distorcido, deturpado, não vai ser ignorado, mas a lei ela existe para ser colocada em prática, para vigorar. Nós temos lá as cláusulas pétreas, são leis, regras, artigos, parágrafos, que não podem ser de forma alguma ignorados ou revogados. É lei, tem que se cumprir. E isso que nós temos na nossa Constituição, a segurança jurídica, não é dos nossos tempos, isso sempre existiu. Os povos antigos também tinham suas leis, suas regras, vou chamar assim de Constituição, né? E essas leis, essas regras, elas não poderiam ser ignoradas ou revogadas como se fosse uma coisa escrita num papel de pão, porque eram leis que estabeleciam normas de conduta, de governo de uma determinada nação, e essas leis automaticamente não podiam ser revogadas, ignoradas, dissolvidas à torta e à direito. A lei ela existe para ser cumprida. No caso aqui que nós encontramos, a partir do capítulo 8 do livro de Esther, é exatamente uma investida por parte de Esther e de Mardoqueu para resolver esse problema, porque uma lei tinha sido assinada e essa lei não podia ser revogada porque foi assinada, foi estabelecida com o selo do rei. Então não podia ser voltada atrás. Então é importante que a gente tenha essa noção desses fatos, e isso você vai compreender melhor lendo todo o capítulo 8, todo o capítulo 9 do livro de Esther, para que assim você entenda a mobilização, a movimentação, o que foi feito para contornar o problema que havia sido produzido lá por Amã lá atrás. Tá certo? Bom, nós temos aqui, nós vamos falar mais sobre isso mais à frente, tá? Mas nós vamos começar aqui pelo texto áureo que diz assim: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Temos aqui uma expressão que retrata o quê? Um final feliz. Um final feliz. Depois de tantos apertos, depois de perseguição, depois de tantas humilhações, e não se engane, quando Amã estabeleceu essa lei, não era só Amã que odiava o povo judeu. Não era só Amã. Dá para a gente perceber que o ódio aos judeus não era só de Amã. Amã, ele se tornou aqui o representante máximo. Ele era o primeiro-ministro do rei Assuero. Ele era o representante máximo desse ódio, dessa raiva, dessa ira que existia contra o povo judeu. Porque o povo judeu é o povo de Deus, era o povo de Deus. O povo judeu é o povo da qual Deus tem um plano, um projeto para a existência dele. Então, esse ódio de Amã, na verdade, era a representatividade do que existia certamente no coração de muitos. Porque nós observamos aqui, no decorrer da leitura do capítulo 8 e capítulo 9 de Esther, que existia outros inimigos, outros que se fizeram inimigos dos judeus. E com o decreto assinado, o decreto feito por Amã, assinado pelo rei, determinando a morte desses judeus, esses inimigos dos judeus, eles começaram a se preparar, eles se armaram, se prepararam para esse dia da matança. É muito claro isso, nós lendo aqui o capítulo 8 e o capítulo 9, vamos entender isso. Se você ler com atenção, você vai perceber. Porque o próprio texto aqui vai dizer que só na fortaleza de Suzã, 500 homens morreram. E esses homens eram inimigos dos judeus. 500 homens foram mortos pelos judeus, mas eram 500 homens que queriam matar os judeus. Em todo o império, 75 mil
homens foram mortos. Que homens foram esses? Homens que estavam se preparando para matar os judeus, 75 mil. Mas, com a reviravolta que houve, que nós vamos explicar aqui para vocês mais à frente, esses 75 mil foram capturados e foram mortos pelos judeus. Então, nós podemos compreender através desses textos que declaram a existência desses 500 na Fortaleza de Suzã, esses 75 mil em todo o Império. Fica claro através da declaração desses textos de que esses eram os verdadeiros, os grandes inimigos dos judeus em todo o Império Persa, e eles estavam em concordância com a covardia criada por Amã. Deu para vocês compreenderem? Então, o que nós encontramos aqui em Esté capítulo 8, versículo 16 é: depois de tudo isso, depois do edito feito por Esté, ratificado por Mardoqueu, ou feito por Mardoqueu e ratificado por Esté, depois do trabalho que eles fizeram em concordância com o rei, o povo judeu alcançou um grande livramento. E o final da história é: para todos os judeus houve luz, alegria, gozo, é a mesma coisa, satisfação e honra. Isso me faz entender que, aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus sempre tem um final feliz para nós. Deus sempre terá um final feliz para aqueles que o temem. Deus sempre terá um final feliz para nós. Se você estiver vivendo o seu pior momento da sua vida, e você é temente a Deus, você é servo do Senhor, fica tranquilo, descansa no Senhor, porque Deus tem um final feliz para você. Mas pastor, mas eu, irmão, que sofre acidente, que morre, e que final feliz é esse que ele teve? É servo de Deus? É temente a Deus? Não se preocupe. Ele morreu fisicamente ali, o seu corpo, mas o final dele é a eternidade, que na verdade não é final, é só o começo, a eternidade. O final feliz que Deus tem para todos nós não se resume só a esta vida, mas se resume a toda uma eternidade que Ele tem preparado para nós. Deus tem um final feliz para cada um de nós. Nós não vamos terminar a nossa vida na amargura, na tristeza, no fracasso. Nós não vamos terminar a nossa história dessa forma, porque Deus tem um final feliz para aqueles que o temem, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que nele crê e são fiéis a ele. Tá certo? A verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. É isso. O nosso Deus, ele transforma o quadro, ele transforma o ambiente. O ambiente está pesado, mas ele transforma no ambiente leve. Está em trevas, ele traz luz. Ele transforma no ambiente de luz. Está em uma situação sem saída, ele abre as portas. Ele abre as comportas. Porque o nosso Deus, ele é especialista em transformar. Ele transforma o pecador em um santo, um perdido em achado, um fraco em um forte. Ele transforma um doente em um são, curado. Ele transforma um bandido em um pregador do evangelho. Ele transforma uma prostituta numa missionária. Ele transforma uma pessoa derrotada em alguém vitorioso, vitoriosa. Ele transforma
Uma vida sem esperança é uma vida cheia de perspectivas, de expectativas, de um futuro triunfante, porque o nosso Deus, ele é especialista em transformar. Ele transformou uma menina chamada Hadassa em rainha Esther. Transformou um judeu chamado Mardoqueu em um grande colaborador para o livramento do seu povo. Ele transformou um quadro de destruição em um quadro de livramento para o povo judeu. Porque o nosso Deus, ele é especialista em transformar. Então, por pior que seja a situação sua, por pior que esteja a situação na sua casa, sua família, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida sentimental, por mais terrível que esteja, ainda que você esteja no fundo do poço, sua vida espiritual, você cometeu muitos pecados, consciência pesada, cheio de sentimento de culpa, e parece que não tem mais jeito. Tem jeito sim. O nosso Deus é especialista em transformar. Ele, como já lemos e estudamos aqui em lições passadas, ele exalta o abatido e abate o exaltado, mas ele transforma. Ele é poderoso para intervir nas leis da física, da química, leis da natureza, nas leis dos homens. Ele intervém nas leis. Ele tem esse poder, porque tudo foi criado por ele. Tudo está no controle dele, não há nada que foge ao controle dele. Então, ele transforma se ele quiser. Se ele quiser, ele transforma. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer isso. Jesus pode transformar a sua vida, como transformou a água em vinho, como transformou um paralítico em um homem andando, como transformou um cego em alguém com visão, como transformou um homem ridicularizado pela sociedade como era Zaqueu em alguém respeitado. Respeitado com uma vida transformada, porque Jesus transforma. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esther capítulo 8, versículo 4 até o versículo 8, Esther capítulo 9, versículo 29 até o 31, e Esther capítulo 10, versículo 1 até o 3. Pois é, para você entender Esther capítulo 8 a partir do versículo 4, é interessante que você leia os versículos anteriores. O que nós temos aí nos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 8 de Esther até chegar ao versículo 4? O texto diz assim: naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. Observe que em nenhum momento do livro de Esther até então, Mardoqueu tinha ido à presença do rei. Em nenhum momento. Esther não havia revelado detalhes sobre quem era Mardoqueu. Esther não havia falado do seu grau de parentesco com Mardoqueu. Não. Esther não revelou nada disso ao rei Assuero. Nem mesmo naquela ocasião que ela foi a que levou a mensagem de Mardoqueu a respeito dos conspiradores que estavam conspirando contra o rei. Mardoqueu denunciou a Esther, Esther compartilhou com o rei, mas nem mesmo naquele momento Esther revelou para o rei que Mardoqueu era o seu parente. Mas aqui chegou o momento. Chegou o momento. Eu aprendo com Esther aqui que a gente precisa saber guardar certas coisas da nossa vida para revelar só nos momentos certos. Tem coisas que nós temos que revelar, mas no momento certo. Tem coisas que a gente precisa revelar, mas no dia e na hora correta, que convém. Então, aqui nós encontramos pela primeira vez Mardoqueu sendo apresentado ao rei pessoalmente, porque Esther foi a ponte, porque Esther falou para o rei quem era Mardoqueu. No versículo 2, e tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. Aquele mesmo anel de selar as cartas
para editar as leis de todo o Império Persa, que estava nas mãos de Amã, nos dedos de Amã. A autoridade do reino estava nas mãos de Amã. Agora Mardoqueu recebe esse anel das mãos do rei Assuero. Na sequência do versículo diz: e Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Versículo 3: e falou mais Esté perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Então aqui nós encontramos Esté indo para os pés do rei, dizendo: rei, nos ajude. Rei, revogue essa lei, desfaça essa lei. Mas o rei não podia fazer isso. O rei não tinha como revogar a lei. A lei dos persas era irrevogável. Porém, agora vai funcionar um trabalho jurídico, né, para achar um meio, uma saída para livrar o povo judeu. Então nós temos agora sim, vamos ao versículo 4. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro, quer dizer, ela se prostrou diante do rei, chorando, e aí o rei levanta o cetro de ouro para ela. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. Versículo 5, e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Agora olha a resposta do rei. Então disse o rei Assuero à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté a carta de dei a Esté a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então o rei está explicando o seguinte: olha, eu não posso desfazer. Está decretado. No mês 12, no dia 13 do mês 12, dia 13 do mês 12, todo o povo judeu está condenado. Isso eu não posso revogar, não tem como reverter isso. Mas vocês estão com o meu anel de selar. Vamos pensar, pensem vocês em um jeito. Ele deu a Esté e a Mardoqueu a carta branca para que eles pensassem um meio de resolver esse problema. E aí nós encontramos Esté e Mardoqueu trabalhando uma solução do problema. E isso vem já no capítulo 9 do livro de Esté. Vem no capítulo 9. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, judeu, com toda a força para confirmar segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, judeu, e a rainha Esté lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Para vocês entenderem capítulo 9 de Esté, versículo 29, vocês têm que ler o capítulo 9 de Esté desde o início. Para vocês entenderem, porque o que vocês leem aqui no capítulo 9, a partir do versículo 29, tem a ver com um decreto feito por Esté e Mardoqueu, para que o povo judeu comemorasse a festa do Purim. O que seria a festa do Purim? Purim foi a mesma coisa que sorte. Foi o que Amã fez. Lançou sorte e é como se, mal comparando, tá, gente? É como se ele jogasse, jogasse dados e caiu na sorte lançada ali por Amã, caiu que
o povo teria que ser destruído no dia 13 do mês 12, que era o mês de Adar. Então, foi lançado sorte, e na sorte lançada por Amã, foi determinado que seria no dia 13 do mês 12. Agora, a sorte, que era a sorte lançada por Amã, que na verdade era a desgraça do povo, foi mudada. Deus mudou a sorte do povo, certo? Deus mudou a sorte do povo. E aí, o que nós temos aqui no capítulo 9, versículo 29, é Esté e Mardoqueu criando uma festa, a única festa dos judeus que foi criada fora do Pentateuco, que é a festa de Purim, quando o povo judeu se reuniria nos dias 14 e 15 do mês de Adar, do 12º mês, para comemorar o grande livramento que Deus concedeu a eles. Aí eu tenho que ler o versículo 1 do capítulo 9 em diante para entender que livramento foi esse. É uma leitura longa, mas eu preciso passar para vocês o que está dizendo aqui. Aí olha o que diz o texto. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assemelhar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, e com a matança e com a destruição fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Passardata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, inimigos dos judeus, foram mortos, porém os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos da fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esté: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esté: se bem parecer ao rei, conceda-te também amanhã os judeus que se acham em Suzã e que façam conforme o mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estender a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000. Porém, os despojos não estenderam a sua mão. Até aqui. O que nós temos aqui no capítulo 9? O final do capítulo 8, a solução que Esté e Mardoqueu encontraram para o problema da morte, né, a possível condenação dos judeus, seria o seguinte: como não tinha como revogar a lei do rei, eles fizeram uma outra lei onde os judeus teriam o direito de lutar, se defender dos ataques dos seus inimigos. Já que a lei do rei não podia ser mudada, a lei dizia que no dia 13 do mês 12, os inimigos dos judeus poderiam matá-los,
Agora, Esté e Mardoqueu juntos criam uma lei onde dá o direito de defesa aos judeus. Só que aí tem um negócio, gente. Todo mundo na fortaleza de Suzã, em todo o Império Persa, tomou-se conhecimento, passou a ser conhecido de todos que a rainha Esté era do povo judeu, que Mardoqueu, que agora era o primeiro-ministro, se tornou o primeiro-ministro, Mardoqueu era judeu. E quem é que ia contra o primeiro-ministro? Quem é que ia contra o povo de Mardoqueu? Ninguém teve coragem. Pelo contrário, a Bíblia diz que os sátrapas, os prefeitos, as autoridades de cada província armaram os judeus, equiparam os judeus, ficaram do lado dos judeus e ajudaram os judeus a lutar contra os seus inimigos, a capturar os seus inimigos. No dia 13 do mês de Adar, 500 homens foram mortos, inimigos dos judeus, na fortaleza de Suzã. No dia 14, no dia seguinte, mais 300 na fortaleza de Suzã. Deu um total de 800. Em todo o império da Pérsia, 75 mil pessoas, inimigos dos judeus, perseguidores dos judeus, foram mortos. E aí vem o cumprimento desse versículo que nós lemos ali em Esté, capítulo 8, versículo 16, né? O povo judeu finalmente teve luz, alegria, gozo e honra. Eles alcançaram o triunfo em meio àquela situação que até então era tão difícil. Então vocês vejam aqui que o capítulo 9 é o capítulo onde nós encontramos a permissão para o povo judeu reagir. O povo judeu reagiu, contou com o apoio das autoridades, porque ninguém ia ficar contra Mardoqueu e a rainha, e assim, o dia 13, que seria o dia da destruição, se tornou o dia da vitória. E nós encontramos agora, no capítulo 9, a partir do versículo 29, a confirmação de que os dias 14, 15 do mês de Adar seria os dias onde se comemoraria a festa do Purim, ou seja, a festa da sorte. Uma festa que vai lembrar todos os anos que o povo judeu foi perseguido, mas Deus concedeu um grande livramento. O povo judeu enfrentou uma dura perseguição e foi condenado à morte, mas Deus proveu, Deus providenciou um grande livramento. E quem foram os instrumentos de Deus para esse livramento acontecer? A rainha Esté, que se tornou uma heroína, que se tornou um exemplo de mulher, de fé, determinada, corajosa, que intercedeu pelo povo, e Mardoqueu, que foi honrado, foi exaltado, e juntamente com a sua rainha Esté, a sua prima, que na verdade foi criada como filha, muito contribuiu para que o povo judeu alcançasse esse grande livramento. E aí temos o capítulo 10 do livro de Esté, versículos 1, 2 e 3, que marca o fechamento, né? O desfecho de todo o livro de Esté. E o texto diz: depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Deus usou esses dois
Esté e Mardoqueu, dentro do governo do rei Assuero. Eles foram colocados no governo do rei Assuero para ali servir de instrumento de Deus em favor do seu povo. Eu quero aproveitar e lembrar a todos vocês que esta lição vai estar sendo estudada no dia 29 de setembro, uma semana antes das eleições para prefeito e vereador em todo o Brasil. Olha a importância de nós escolhermos bem, escolhermos pessoas que tenham temor de Deus, que tenham princípios e valores da palavra de Deus, pessoas que tenham comprometimento com a palavra do Senhor. Porque os governos são estabelecidos por Deus. Esté foi eleita. Ela não foi eleita num regime democrático. Ela foi eleita dentro de um regime do império. Ela foi eleita pelo rei, mas ela foi eleita. Mardoqueu galgou posições com muito trabalho, com muita honestidade e sinceridade que ele tinha no seu coração. E ele foi nomeado à condição de primeiro-ministro pela sua honestidade e pela sua fidelidade. E eu quero aproveitar esta lição para falar aos nossos queridos irmãos que a eleição para prefeito e vereador é muito importante. Escolha pessoas que tenham temor de Deus, porque esses vereadores são eles que vão trabalhar a lei orgânica do seu município. Eles vão criar leis que vão vigorar nas escolas, nas suas praças, nas residências, nos lugares públicos do seu município. É muito importante que nós selecionemos pessoas que tenham comprometimentos com os princípios e com os valores da palavra de Deus. Aproveito esta lição para advertir aos nossos irmãos para que façam uma escolha orando, mas com discernimento e sempre optando por pessoas que vocês conheçam, que tenham uma história, que tenham um currículo, uma folha de serviços prestados com honestidade, com verdade, com pureza de alma, pessoas que tenham consciência do que é o meio político, porque é um meio muito complicado, muito difícil, muito perigoso, que pode e deve ser ocupado por crentes, deve ser ocupado por crentes, mas por crentes que sejam realmente convertidos, por crentes que não estejam dispostos a vender a sua alma, que não sejam inescrupulosos, que sejam verdadeiros e estejam dispostos até mesmo a se sacrificar pela verdade, pela pureza, com o temor de Deus no seu coração. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que estará estudando esta lição, que veio num momento muito oportuno, porque Esté foi eleita e foi um instrumento. Mardoqueu foi nomeado e foi um grande instrumento. Nós precisamos selecionar muito bem aqueles que vão governar sobre nós, para que eles lá sejam instrumentos, não para servir a igreja, mas para servir a sociedade. Nós apenas fazemos parte da sociedade, para servir a sociedade, nos dando uma sociedade igualitária, uma sociedade próspera e uma sociedade íntegra no seu caráter. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente aula. Aguardo vocês no próximo trimestre. No próximo trimestre nós vamos estudar sobre as promessas de Deus.
uma série de lições falando sobre as promessas de Deus. E aguardo vocês a partir da outra semana, né? Com as lições falando sobre esse tema durante todo o trimestre, o quarto trimestre deste ano, lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham todos vocês uma excelente aula, compartilhe, comente, e eu gostaria de pedir uma coisa a vocês, por favor, comente aí na nossa lição de hoje, qual foi a lição que você mais gostou, que mais te impactou, qual a lição que deixou para você alguma coisa assim que te marcou. Comenta aí, nessa lição que nós temos hoje, comenta aí no nosso comentário qual lição, qual dessas 13 lições mais te marcou ou que te chamou mais atenção em qualquer uma dessas lições, tá bom? Faça isso, por gentileza, vamos interagir um pouquinho. Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.